Vai ser a lição de número 8, para quem tem a revista. Para quem não tem, eu tentei colocar um resumo, apesar de ficar bem assim, a tela bem cheia, mas eu tentei colocar para quem de repente não estiver com a revista poder acompanhar com a gente, né, o que está sendo falado. Deixa eu só abrir aqui minha apresentação. Então vamos lá. Nós estamos na lição 8, onde nós vamos falar de Paulo, o discipulador de vidas. A aula passada, quem estava aqui, nós estudamos sobre Paulo, o plantador de igrejas, né? A gente viu Paulo plantando igrejas. E hoje a gente vai estar vendo, após plantar as igrejas, que nós fomos convidados a fazer, o que nós devemos fazer, né? Então, a gente vai estar falando hoje sobre o discipulado. Mas que tem uma a revista, ela dá uma leitura como sugestão. Nós não vamos ler agora não, porque no primeiro item do estudo, precisa ler novamente. Então vou deixar para ler lá na frente, só para a gente não ficar repetindo muito, tá bom? Então a gente vai estar vendo agora a introdução. A introdução diz assim, para quem está com a revista, né? Nessa lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que essa foi o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Então, o que está dizendo? Que, com destaque, né, para o papel de Paulo, como a gente já havia falado, que ele plantou essas igrejas, e o que o Senhor, né, foi o meio que o Senhor fez para que esses recém-convertidos não se perdessem, né? A gente vai estar vendo a importância do discipulado, porque a gente viu que plantar igrejas, a gente falou de ganhar vidas, de trazer vidas para a igreja, mas o que precisa ser feito após isso? Qual é o próximo passo, né, que a gente precisa fazer? Então a gente vai estar estudando sobre o discipulado. Automaticamente, quem tem um discipulado tem os seus discípulos, né? Mas eu queria primeiro fazer uma reflexão com vocês. Todo aluno é um discípulo? Ou todo discípulo é um aluno? A gente precisa, só para a gente estar pensando nisso nessa manhã e vendo aonde a gente se encaixa, né? Acho que a importância de uma reflexão, da escola bíblica ou de uma pregação é essa. É a gente se colocar na situação em que a gente está estudando, né? A gente está aqui buscando conhecimento. Então, hoje, para você, o aluno, ele é um discípulo? O discípulo é um aluno? O aluno, gente, ele é quem recebe uma disciplina ou recebe um ensinamento, né? Ele recebe a instrução de uma outra pessoa. Essa é a definição de um aluno. Agora, a definição do discípulo é quem segue as ideias ou imita exemplos de outro. Então, voltando, a gente vê que todo aluno, não vou falar lá na escola não, vamos falar aqui. Nós somos alunos, né, na EBD. Nós alunos, todos nós somos discípulos? Às vezes não. Às vezes a gente está aqui e só recebe o conhecimento. E só aprende a teoria, né? A gente vai lendo, vai aprendendo, vai vendo os direcionamentos. Obrigada. Porém, nem todo aluno que aqui, não estou falando aqui EBR não, todas as igrejas, nem todo aluno que está aqui recebendo essa informação, ele se torna um discípulo. Porque discípulo é quem? É quem segue ou imita outra pessoa. E quem é essa pessoa que nós estamos falando? É Jesus Cristo. Então, para ser discípulo, a pessoa tem que estar aprendendo, é óbvio, né? A gente está aqui buscando conhecimento, a gente precisa aprender, mas a gente precisa imitá-lo, para que seguir seus passos, imitar tudo que ele foi, tudo, né? O seu caráter. Para isso, para ser discípulo, a gente tem que estar imitando, então, o Senhor Jesus, ok? O discípulo, então, né, como a gente falou, é todo aquele que segue a Jesus. Em Pedro, numa passagem que tem de 1 Pedro 2, 20 e 21, diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então a palavra está dizendo que nós precisamos seguir os passos de Jesus e que ele sofreu.
por nós, né? E estamos dispostos a seguir esses passos? Estamos dispostos a pagar esse preço, né? O preço de seguir Jesus, o preço de seguir o Evangelho, né? E a gente sabe que isso tem um preço, mas estamos dispostos a isso? Ou só estamos dispostos a ser aluno e não discípulo de Deus, de Jesus, né? O ponto central dessa lição hoje, ela diz assim: a missão da igreja é o quê? Pregar e ensinar. Então a gente está falando sobre alunos, sobre estudar. Então a igreja, a missão dela é pregar? Sim, precisamos, claro, pregar o Evangelho, levar a palavra, mas o papel também importante e principal da igreja é ensinar, tá? Isso é o que fala, é o que a gente vai estar estudando. O primeiro tópico que a gente estuda nessa leitura, ela fala sobre o discipulado bíblico. Paulo e o discipulado bíblico. O que a Bíblia diz sobre o discipulado? O que é ser um discipulado? Só um minutinho. Então, o item 1, a gente vai estar estudando aí na revistinha, o discipulado bíblico. Aí eu coloquei o resuminho aqui para quem tem sem, tá? O princípio do discipulado na igreja primitiva, a gente vai entender então como começou o discipulado. Baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, por ocasião do seu aparecimento e despedida. Quando Jesus ele se despediu dos discípulos, ele deixou essa ordem, ele deixou essa grande comissão, como o texto está dizendo, que é esse versículo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu coloquei uma setinha vermelha para destacar: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse versículo, irmãos, esses dois versículos, a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Não sei vocês, eu sempre que citava esse versículo, eu sempre citava a primeira parte. Ide, levai o Evangelho, levai a palavra, por toda a nação. Mas eu nunca, na verdade, assim, me atentei, como eu me atentei quando eu estava estudando essa palavra, nessa segunda parte. Ele diz para levar, mas ele diz para levar a palavra. Quando a gente leva a palavra, o primeiro contato, normalmente, que a pessoa tem com a palavra verdadeiramente, ela se converte. Ela se converte. Porém, para que isso permaneça, a gente precisa ensinar, ensinar o que? O que o Senhor Jesus havia deixado com os discípulos, para que eles passassem para outras pessoas. Então, quando a gente lê novamente esses versículos agora, nas próximas vezes que a gente for ler, vamos ficar atento a essa segunda parte, lembrar disso, que a gente precisa sim levar a palavra a todas as nações, mas a gente precisa levar e ensinar, para que a gente possa seguir os passos de Jesus. Foi isso que Jesus ordenou. Ele não mandou só levar a palavra, ele mandou ensinar também. E esse carrinho aqui, eu só separei essa figura, que lá no Google tem várias opções do texto, porque aqui está falando, ide, vai, está um deserto e o carro, mas está fácil, Na época de Paulo não era assim, Provavelmente teria alguns cavalos ou uma grande comitiva lá andando. Aí eu só botei que hoje para nós está fácil, muito mais fácil do que quando o Senhor ordenou para os discípulos, para Paulo, para que fizesse isso. Hoje nós temos uma comodidade muito grande. A maioria tem carro, ou o ônibus passa na porta da nossa casa, na porta do nosso trabalho, no máximo que você anda um quarteirão. Temos aqui uma orla maravilhosa, muitas pessoas fazem a opção de andar de bicicleta, podem ir a pé. Hoje nós temos uma comodidade, temos a internet. Irmãos, o WhatsApp é uma coisa assim, eu lembro que quando eu comecei com a loja há 12 anos, às vezes eu recebia catálogos pelo e-mail. Era uma luta, porque vinha lá 20 fotos, era uma luta para carregar aquilo, até que carregava tudo, eu tinha que largar lá, fazer outra coisa, eu esquecia, ia para a loja, enfim, era uma tortura. Mas era prático, porque eu não precisava mais receber o catálogo impresso, que vinha por correio, enfim, para mim já estava bom. Apesar de hoje ver a dificuldade. E só que as coisas só vão evoluindo, a tecnologia só tem evoluído a nosso favor. Tem um lado ruim, claro, sabendo que se usarmos mal,
Não é legal para nós, né? Nos faz mal. Mas hoje eu tenho um WhatsApp. Às vezes o meu fornecedor quer me mandar 30 fotos. Em menos de 2 minutos, sei lá, tá tudo aí, eu abro, vejo o que eu quero, se eu não quero, e devolvo, e respondo e pronto, acabou. Então, hoje, está muito mais fácil. Imagine nessa época como era levar essa palavra. Como era, além de levar, ensinar para esse povo, né, que estava tão distante. O próximo slide... Peraí, só um minutinho, desculpa. Então a gente viu o primeiro item, né, que fala que como começou o discipulado, como o Senhor Jesus determinou que seria, e ele deixou essa palavra então para os discípulos. No segundo item diz que após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser estruturado. Então após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, houveram os recém-convertidos. E aí a gente vê a importância, a igreja estava nascendo, estava crescendo, e a importância que esses recém-convertidos fossem cuidados. Acho que a palavra é essa, fossem cuidados. Eles haviam recebido, né, tem a pregação de Pedro, que em uma só pregação ele converteu 3.000 pessoas. Agora imagina, essas 3.000 pessoas soltas, elas precisavam de cuidado, elas precisavam de atenção, de direcionamento, de conhecimento, que é isso que a lição tem nos falado. No último item diz que, aí vem essa leitura, irmãos, é a leitura que a revista sugere. Quem está com a revista é a primeira parte aqui, ó, da sugestão. Quem não pode abrir a Bíblia no livro de Atos, o capítulo 2, e o versículo do 42 ao 47. Atos 2, 42, 47. Isso que nós vamos ler, a gente vai ver na Bíblia, a gente vai ver claramente que as escrituras, né, as doutrinas, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa do discipulado da igreja. Né, que é o que a gente está vendo, a importância do discipulado na igreja. Assim, Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Então, Paulo mostrava como imitá-lo. Vamos ler? Atos 2, 42 e 47. E perseveraram na doutrina, ou nas escrituras, algumas versões, dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam, irmãos, na doutrina dos apóstolos. E quem havia ensinado os apóstolos? O Senhor tinha direcionado, né? Então eles estavam levando o que o Senhor Jesus havia deixado. No versículo 43 diz: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, vamos ler juntos? Comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Quando a gente lê esse versículo, a gente vê a importância de estarmos aqui congregando. A gente vê os apóstolos levando a comunhão, levando a união. Então eles faziam juntos, eles perseveravam juntos, né? Buscando a palavra, buscando a verdade, dividindo o pão. Então a gente vê aqui que eles comiam e faziam tudo juntos. No versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja crescia diariamente, mas os apóstolos estavam levando esse discipulado, estavam levando esse conhecimento, fazendo com que essa igreja se unificasse, entendesse qual era o propósito, né, do Senhor para o crescimento dessa igreja. Então a gente viu no primeiro tópico, que é Paulo o discipulado. O primeiro nós já vimos, agora a gente vai ver o segundo, Paulo o discipulador. Paulo, como a gente já falou em várias aulas passadas, o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, né? Gentios são os não judeus, quem não era judeu eram os gentios. Então Paulo foi levantado pelo Senhor Jesus, ele foi chamado, né? Ele foi lá escolhido pessoalmente por Jesus, para ser esse apóstolo que faria esse discipulado. A gente viu que esse discipulado já havia começado dentro da igreja, né? Começando por Jesus. Os discípulos ficaram com Jesus em média 3 anos aprendendo várias passagens. Eu ia estar trazendo, mas aí começa a ficar
prolonga muito, mas existem várias passagens onde diz que o Senhor Jesus ensinava os discípulos. O Senhor Jesus orientava. Então, em toda a palavra, tem momentos falando que o Senhor estava discipulando eles. E depois eles começaram, e somente depois Paulo veio. Porque quando a gente começa a falar, parece que o discipulado começa com Paulo. E não é. Porém, eu acho que ele foi o maior exemplo de dedicação mesmo, né? Claro, tirando Jesus, desse discipulado que a gente vai estar vendo aqui, as características dele. Após a sua conversão, ele se transformou. Irmãos, no primeiro contato que Paulo teve com Jesus, ele se converteu. Só que ele se transformou. Quantos encontros nós temos que ter com Jesus para que a gente possa realmente entregar o nosso coração e se transformar como Paulo se transformou? Ele virou uma nova pessoa. Ele virou uma nova criatura, como a palavra diz, né? Uma criatura que andava e seguia os passos de Jesus. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Por quê? Porque ele era perseguidor. Até aquele momento era ele que perseguia também. Então ele sabia dos desafios que ele ia passar, pelo que ele iria passar, para defender agora então o nome do Senhor. A doutrina no discipulado. Então a gente viu que durante o discipulado há a doutrina, que é a apresentação das escrituras, mas há também prática coerente com a doutrina. Olha o que a lição diz. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. O que nos faz crescer? Quando nós somos discipulados recebendo a palavra, não é isso? Porém, nada disso tem valor se a gente não colocar em prática. Conhecer de maneira teórica a palavra apenas não basta. A formação cristã deve apresentar doutrina e prática. Parece até coincidência, porque na primeira palavra que eu trouxe a gente falou sobre isso, sobre ser diferente, sobre não vir para a igreja e ficar sentado neste banco como um recém-convertido. E quando eu estava preparando essa palavra, que veio isso, eu falei, meu Deus, os irmãos vão achar que eu estou aqui para constranger, para chamar a atenção, puxar a orelha, mas não é isso. Foi coincidência dessa palavra, mas é o que eu tive que trazer novamente, irmãos. Que se a gente receber a palavra, receber o conhecimento, mas não mudarmos o nosso comportamento, nós seremos eternamente recém-convertidos. Nós seremos como essas pessoas que recebem a palavra pela primeira vez, o Espírito Santo toca o coração, ela se converte, mas ela não muda, ela não se transforma, porque a transformação acontece quando nós passamos a seguir aquilo que aprendemos. Porque a pregação, a gente vai ver lá na frente dessa lição, ela fala sobre a importância da pregação. Com certeza, isso, né, é uma parte importantíssima da igreja. Mas só a pregação, ela não vai me fazer crescer, amadurecer espiritualmente, se eu não tiver uma mudança de comportamento. Tá? Então, essa lição, tópico 2, o resumo dela é isso, que a gente precisa sim aprender, mas colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui, principalmente na EBD, né? Agora vamos para o terceiro tópico, que diz que a metodologia de Paulo para o discipulado. Como que o Paulo fazia? Qual era o método que o Paulo usava para então fazer esse discipulado? O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Esse é o primeiro passo para qualquer discipulado, para Paulo, né? Foi para Jesus, para nós. O primeiro passo que nós temos que fazer é levar a palavra, é levar o Evangelho, e o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa, vai quebrantar o coração, aquela pessoa vai aceitar Jesus, e assim ela estará disposta a começar a aprender, a começar a receber todas as informações que tem nessa Bíblia, para que possa mudar o seu caminho, mudar o seu direcionamento, ser transformado, né? Então o primeiro passo para Paulo e para nós é levarmos o Evangelho. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Vou ser breve nessa parte que a gente já estudou e futuramente, nas próximas lições também fala, né, disso. Então, Paulo chegava numa cidade, o que ele fazia primeiro? Pregava.
pregava, convertia algumas pessoas, ali ele já implantava uma igreja. Ele conseguir 5 almas para essa igreja, ou 5.000 almas para essa igreja, não importa o número, ele ia embora? Não, ele começava o trabalho do discipulado, porque ele sabia que se ele virasse as costas para aqueles recém-convertidos, eles voltariam de onde eles teriam vindo, porque eles tiveram o contato com o Senhor, o Espírito Santo falou, fez com que eles sentissem a presença, mas se não for alimentado, irmãos, isso cai no esquecimento, e a pessoa passa a não estar mais assim. Eu não posso dizer que ela não tenha vontade de buscar a palavra, mas se não for com uma ajuda, é difícil. Nós que estamos aqui dentro da igreja, cada um com seu tempo, como a luta é? No domingo à noite, na quinta-feira, às vezes bate, hoje eu estou cansada. Irmãos, para a gente estar aqui, eu estava falando com o pastor agora de manhã, eu tive uma experiência, não creio que seja coincidência, mas todas as vezes que a gente vem trazer uma palavra, é uma batalha. Essa noite, eu sempre durmo tarde e acordo cedo, porque quem traz a palavra aí vai saber e vai compartilhar comigo a ansiedade. Você estuda, você prepara, mas é aquele medo, eu vou esquecer, vai dar um branco, o que vai acontecer? E aí você vai estudando, enfim. Quando deu 1h30, eu fui dormir. Eu vou dormir, botei o relógio para despertar 5 horas para dar aquela revisão, fazer tudo com calma, não perder a hora. Eu não tinha salvo ainda no pendrive. Eu deitei 1h30. Quando deu umas 2 horas, 2h10, o Lucas acordou. Coisa que ele não faz. Ele dorme bem à noite. Lucas acordou, perdeu o sono, virava para um lado, virava para o outro, e queria brincar de esconder, queria isso, queria aquilo. Eu acabada, cansada, e fomos e tal, enfim. Quando deu 4h40 por aí, o Lucas desmaiou. Ele virou para o canto, dormiu, roncou, como se nada tivesse acontecido. E eu falei, agora eu vou descansar um pouquinho, né? Quando eu deitei, o meu relógio despertou, era hora de levantar. Então, assim, não é fácil. Não sei, assim, pode ter sido coincidência, mas eu tento imaginar qual era a luta do apóstolo Paulo, dos discípulos, dos apóstolos, né, que faziam esse discipulado. Porque eu que faço isso aqui, eu já tenho lutas. Imagina quem faz aí diariamente, quem tem esse trabalho diariamente, que a gente sabe que não agrada, né? Que não é o que o inimigo quer, que a gente traga a palavra, que a gente traga o conhecimento. Então, aí na madrugada, e hoje à noite eu vou estar na salinha das crianças. Eu falei, não vou conseguir, já vou entregar meu material de manhã, vou falar para a tia Arima que eu não vou conseguir, mas falei, não, vou sim, vamos dar um jeito, assim, não sei como que vai ser, porque durante o dia, né, dificilmente a gente consegue descansar, mas a luta, irmãos, é grande. Então, se estiver acontecendo, se acontecer, não permita que isso desanime, que isso não deixe você trabalhar para o reino, né? Levar a palavra onde tenha que levar, conforme o Senhor determinar. Então a gente falou aqui sobre os primeiros convertidos, que eles então faziam esse trabalho para poder estar discipulando eles. Ao plantar a igreja, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos, como a gente havia falado. Paulo não ficava muito tempo no mesmo lugar, porém não existia tempo, ia depender de como aquelas pessoas iriam se comportar, né? E logo ele deixava ou enviava alguém experimentado na fé, continuamente ao discipulado dos novos convertidos. Quando ele fundava uma igreja, e ali já haviam os novos convertidos, ele já começava também a fazer com que aquelas pessoas cooperassem, né? Como a gente leu lá na palavra, que eles perseveravam na doutrina junto com os apóstolos, mas eles iam estudando, iam se envolvendo, iam se unificando. E ele tinha, né, no seu ministério, Paulo teve alguns discípulos, né, dele, que ele confiava, né? Que aí aqui a gente citou algum Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Então essas pessoas eram um suporte de Paulo. Ele não era egoísta, ele não achava assim, essa igreja fui eu que fundei, então ela é minha. Não vou deixar ninguém fazer nada aqui, aqui é meu, só eu que mando. Ele não era assim. Ele queria que o evangelho se espalhasse, né, com o maior número possível. Então, às vezes, existem líderes, não só pastores, né, líderes, que retêm esse poder
te trazer a palavra. Não é o nosso caso. O pastor Moisés nos dá essa oportunidade e é um prazer poder servir na casa do Senhor, mas existem líderes que são assim, que são tudo na mão, não delega. E Paulo fazia isso. E essas pessoas, esses discípulos dele, que quer dizer, continuavam aprendendo, porque ele enviava cartas, ele direcionava, mas eram pessoas de sua confiança. Então essas pessoas permitiam com que ele conseguisse ir para outro lugar, plantar uma nova igreja, alcançar novas vidas, e essas pessoas iam ficando nessas que já estavam em andamento. Por isso que o evangelho cresceu, né, da forma que cresceu com o discipulado de Paulo. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e os seus cooperados, né? Ele era uma pessoa gentil, apesar do passado dele, né, ter sido agressivo, ele era uma pessoa que mantinha uma comunhão com eles, uma amizade. As cartas que ele manda nas introduções são palavras de amor, são palavras de carinho, né, com essas pessoas. E aqui numa passagem de 2 Timóteo, fala assim, 2 Timóteo 2, 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam idôneas para também ensinar os outros. Então, para que possa ensinar os outros, a palavra está na Bíblia. Vários trechos nós já lemos que a sugestão, a orientação é que procurem por pessoas idôneas, por pessoas fiéis à palavra do Senhor, para que possa dar continuidade. Porque já imaginou chegar alguém aqui, vai trazer a palavra. O pastor deu uma oportunidade, a pessoa chega bêbada ou aparentemente bêbada, falando palavrão, falando isso, falando aquilo. Isso não traz credibilidade. Então, para que a pessoa possa levar a palavra, como ali eles estavam fazendo um discipulado, ela precisa ser uma pessoa idônea, uma pessoa que sirva de exemplo para quem está recebendo essa informação, né, no discipulado. A síntese desse tópico diz que o apóstolo Paulo, ele foi um discipulador, com o método de, primeiramente, nós falamos, pregar, e depois ensinar. Então essa era a forma com que Paulo fazia. Primeiro ele pregava, depois ele ensinava. Porque se já chegar, né, a pessoa já chegar falando, ensinando, sem que a pessoa receba o Espírito Santo, ela seja tocada pelo Espírito Santo, não vai adiantar. Então primeiro ele precisava pregar, né, ele precisava levar a palavra e pregar. No segundo tópico da lição, diz que o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar, né? Então, a importância de pregar e de ensinar. Primeiro vai falar sobre a pregação, o ponto de partida, de onde o Paulo partia, né? De onde o Paulo começava. Pregar o evangelho, eu estou falando de Paulo, irmãos, mas isso é para os nossos dias, como eu já falei. Sempre que a gente vai estudar, a palavra, ela é universal, ela é contemporânea, ela é atual, vai ser para os dias de hoje. Então, pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. Na época de Paulo e hoje também. Então, as pessoas vão alcançar a salvação, o Espírito Santo irá interceder através da pregação. Então, é importante, é essencial que haja pregação na igreja. É preciso pregar o evangelho com seriedade, intensidade e ousadia. Isso Paulo tinha de sobra, né? Nada pode substituir a ação de proclamar da igreja. Por isso ela foi revestida do poder do Espírito Santo. O papel da igreja aqui dentro do templo? Não, da igreja, nós igreja, pelo mundo, é de levar o evangelho, é de proclamar as boas novas. Essa é a ação que a igreja não pode deixar de fazer. É essencial que aconteça. No subtópico 2, ele fala sobre o ensino, né? O discipulado começa quando as pessoas aceitam. Quando que o discipulado começa? Quando as pessoas aceitam Jesus. Tem que aceitar Jesus, porque senão não vai adiantar começar o ensino se a pessoa não aceitar Jesus, né? A conversão a Cristo é a semente da igreja. Como nós falamos na aula passada, com Paulo como plantador de igreja, então a gente lembra de semente, plantar, tem tudo a ver. Adianta colocar sementes, tampar
Algumas elas sozinha, porque cada fruto, cada verdura, cada legumes, enfim, tem a sua característica. Algumas você vai lançar lá, ou vai até cair, e ela vai germinar e vai brotar no sol quente, na areia quente. Outras precisam de água, outras precisam de sol e água. Eu agora comecei com umas plantinhas, né? Aí minha filha até brincou comigo, ela falou que quando a gente começa a mexer com planta é porque a gente está ficando velho. Eu falei, isso é preocupante. Aí eu estou com algumas plantas que precisam de sol através do vidro, mas precisam de água. As outras não precisam de água e podem ficar no sol rachando. Elas brotam, elas ficam lindas. Então, essa semente, que é o novo convertido dentro da igreja, eu enxerguei dessa forma. Cada um é diferente. Alguns vão precisar de mais atenção, outros vão buscar o conhecimento sozinhos, claro que com uma ajuda, mas um interesse pessoal. Então, cada semente que é plantada, cada novo convertido, precisa de cuidado. E quem vai cuidar? A igreja, nós, cada um de nós. Então, se você planta, se você leva a palavra para alguém do seu trabalho, para alguém da sua casa, não é só lançar a palavra e deixar para lá. Cuida, rega, põe um pouquinho de sol, essa semente vai germinar, vai florescer, mas para isso precisa de cuidado. Para isso precisa ser bem cuidada, né? E em Atos 2,41 diz que de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se a quase 3.000 almas. Foi até aquele texto que eu citei de Pedro. Então, de bom grado, eles ouviram a palavra e aproximadamente 3.000 pessoas receberam, aceitaram, né, e foram então batizados. Então a gente precisa, no último tópico diz assim, se bem cuidado pelos discipuladores, essas sementes que nós falamos irão germinar e darão novos frutos. Essa semente vai germinar, vai florescer, elas começarão a plantar novas sementes, teremos novos frutos. É assim que a igreja cresce. Foi assim que cresceu e é assim que ela continua crescendo nos dias de hoje. O terceiro tópico fala sobre a pregação e o ensino. A igreja é um local onde a palavra deve ser proclamada com autoridade e pessoas serão atraídas por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo, para Cristo. E haverá transformação de vidas. Então só haverá transformação se a pessoa receber a pregação, receber e o Espírito Santo então agir. Mas, eu botei umas abreviadinho ali, a igreja também é lugar de formação, através do ensino da Bíblia. É uma igreja, temos que ser uma igreja cristocêntrica. Que isso? É Cristo no centro de tudo. É sermos seguidores de Cristo, é sermos imitadores de Cristo. A gente tem visto algumas igrejas com outros focos, né? Às vezes para atrair um público jovem ou para atrair um público maior. A igreja pensa em eventos e deixa, não estou dizendo que o evento é errado, mas o evento tem que ser como centro Cristo. A gente precisa ter como direcionamento a palavra. A gente precisa aprender o que está na palavra. Não tem que inventar, não tem que florescer nada. A palavra está aqui, simples, difícil de cumprir, mas simples de entender. A palavra que o Senhor nos traz é de amor, é de divisão, como nós lemos, é de compartilhar, é de vivermos em união. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Essa é a palavra que o Senhor Jesus nos trouxe, que precisamos viver dentro da igreja. Podemos fazer coisas para atrair? Sim, precisamos, podemos. Porém, não podemos perder o foco, que é Cristo. Estamos aqui por Ele, nada além disso. Nada além desse propósito pode ser colocado para a igreja, como sendo um ponto mais importante ou principal, além de sermos, colocarmos Cristo no centro de tudo. Desculpa. Por isso, é tão importante estarmos aqui na IBD para forjarmos um caráter de cristão e seguidores. Eu botei barra imitadores, que a gente tem que seguir, mas a gente precisa imitar também Jesus, né? Então a gente está aqui hoje para quê?
para forjar o nosso caráter, para tentarmos sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, para cada dia mais tentarmos seguir os passos de Jesus. Aí tem a setinha importante aí que diz que essa é uma das missões da Igreja de Cristo. É o quê? É forjar o caráter dos cristãos, o caráter de cada pessoa que está aqui, para sermos mais parecidos com Cristo. A síntese desse tópico diz que o discipulado compreende a missão de pregar o Evangelho e ensiná-lo com caráter formativo. Ele acaba sendo sempre repetitivo, ele sempre volta nessa tecla que precisamos pregar o Evangelho e precisamos ensinar, né, a praticar. O terceiro tópico diz que o discipulado com pessoas de outras culturas. Paulo, ele teve essa experiência em ter contato com outras culturas. O Brasil em si, a gente até pode tentar ter essas experiências, porque o Brasil nós somos um país livre, graças a Deus, e com isso a gente tem recebido muitos refugiados. Então, antigamente isso era uma realidade que eu via muito em São Paulo, quando eu ia, lá tem muito. Eu nem sei quais são, porque tem hora que parece que é japonês, que é chinês, que é, enfim, e angolanos, tem muitas culturas diferentes lá. Aí você vê às vezes no café da manhã lá, às 5 horas da manhã, a gente está procurando um cafezinho, eles estão comendo macarrão, outro está comendo uns negócios lá, nem sei o que é aquilo. Então assim, são culturas diferentes. Dentro do nosso próprio Brasil, a gente já tem contato com isso. Então, a gente de repente a gente olha para uma cultura diferente e às vezes não vê uma possibilidade de conversão, porque eles têm hábitos diferentes, porque eles têm cultura diferente. Mas o apóstolo Paulo, ele não teve isso. Ele foi para todo lado, né? E em cada lugar que ele chegava para levar a palavra, ele encontrava culturas diferentes. Então a gente precisa também tentar identificar isso, porque às vezes, irmãos, a gente, não só nas culturas, mas como eu já falei, nós somos diferentes. Às vezes a gente quer que a nossa família, alguém da família, alguém do trabalho, aceite Jesus de goela abaixo. Mas você tem que aceitar. Por quê? Porque eu tenho que aceitar, porque Jesus é tudo que nós precisamos. Mas às vezes a gente precisa tentar identificar um ponto que aquela pessoa tem de fraqueza para entrar com a palavra. Não é a ferro e fogo, não é. Então, nessa nova cultura, Paulo provavelmente, eu não sei se ele tinha tempo e se existia conhecimentos para que ele pudesse conhecer essa cultura nova, mas com certeza ele chegava no lugar, tentava entender, para depois então entrar com esses ensinamentos, né, para a pregação. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Inclusive, quando Paulo chegava em alguma cidade, o que ele primeiro fazia, ele ia na sinagoga, falar com os judeus e tal. Porque se ele fosse falar primeiro com os gentios, os judeus depois, com certeza, não ia nem querer ouvi-lo, né? Porque eles já se sentiam superiores. Ele ainda ia falar com aquelas pessoas que eles não concordavam, né? Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo. Essa conversão, vocês todos lembram, os gentios eram os não-judeus. Então, o povo judeu não aceitava que eles fossem salvos, porque eles não seguiam as leis de Moisés. Acho que um item que todo mundo lembra é a questão da circuncisão. Eles não eram circuncidados, então os judeus achavam que eles só poderiam, uma das primeiras coisas, eram seguir a lei de Moisés. Mas aí, Paulo, ele pregava o quê? Que o único meio de salvação era Jesus, não era seguir as leis. Ninguém precisava seguir as leis de Moisés, porque não era desobedecer, mas isso não era o ponto principal para que eles fossem salvos, né? Ele diz que, deixa eu ver se está aqui, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Por causa disso, eles queriam levar o evangelho, porém os judeus eram resistentes. E aí aconteceu um primeiro concílio em Jerusalém. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Esse primeiro concílio, eles foram exatamente falar sobre isso,
que o que Jesus dizia é que a minha graça te basta. Não precisava seguir aquelas regras, não precisava ser tão taxativos como era. A palavra deveria ser levada, o evangelho deveria ser levado, aonde só Jesus poderia salvar. Então a igreja, ela não poderia fugir dos gentios. Os judeus queriam isso. Os judeus queriam que os gentios ficassem à parte desse evangelho. Mas alcançar esses gentios era uma promessa de Cristo. Ele registrou isso em Atos 1:8, que diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele falava isso com os discípulos. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus queria que o evangelho só fosse para os judeus? Não, ele queria que fosse até os confins da terra. Então os gentios iriam receber sim esse evangelho, porque era a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas, como nós falamos, de costumes religiosos. Para isso ele foi um homem culto, um homem que conhecia várias culturas, que falava várias línguas. O Senhor sempre vai levantar alguém que tem condição de encarar esse desafio. Aqui a gente vê que ele encarou, ele converteu várias culturas e vários costumes religiosos. Um outro exemplo, que vocês vão lembrar, foi Moisés. Moisés, ele foi criado dentro do palácio para que ele aprendesse táticas de guerra, para que ele conhecesse o faraó, para que ele conhecesse como tudo aquilo funcionasse, para depois ser levantado como o libertador daquele povo. Então, quando ele veio como libertador, se fosse qualquer outra pessoa que não conhecesse como era a guerra, que não conhecesse aquele povo que vivesse no deserto, como eles atacavam, como eles agiam, provavelmente não teria tido. Claro que a mão de Deus sempre ia à frente, mas Deus usou uma pessoa que conhecia. E assim ele fez com Paulo. Ele usou Paulo, porque Paulo, uma das características era essa: ele era um homem culto, ele era um homem que sabia várias línguas, então ele sabia chegar num lugar novo, numa cultura nova, se posicionar, ele tinha conhecimento. Então a gente precisa se preparar para que o Senhor possa nos usar, porque sem conhecimento ele pode usar, né? Como ele usou até a mula, mas assim, se a gente se preparar, a chance do Senhor nos usar em algum lugar, com alguma pessoa que às vezes é difícil de falar, é difícil de lidar, e com o seu jeitinho, com o seu conhecimento, com os seus dons, o Senhor vai usar e vai fazer você ganhar aquela alma para Jesus. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho, como a gente vem vendo isso desde o começo. As pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Então, é o melhor método para essas pessoas que têm religiões diferentes e a maioria delas é incompatível com o evangelho, é usar o evangelho. O exemplo disso, irmãos, quando a gente fala aqui de religiões, parece que a gente vai estar levando a palavra e a pessoa vai entender claramente, porque a palavra é clara. Mas hábitos, costumes é uma coisa difícil de mudar. Eu aposto que cada um, se a gente pudesse estar abrindo aqui, cada um vai ter uma experiência em alguma viagem que fez, dentro do Brasil, não vou nem falar para o exterior, aqui dentro do Brasil, nosso país. Como temos culturas diferentes de brasileiros, não estou falando nem de outro povo, não. Teve uma menina que trabalhou comigo, que ela é do Pará, e a Letícia ama açaí. Aí ela falou assim, se um dia você fosse lá na minha terra, você ia gostar muito, lá a gente come açaí com farinha. Aí Letícia, com farinha? Ela está acostumada a comer com fruta, com leite, né, com leite em pó, com mel, com granola. Então assim, às vezes, aqui dentro, a gente vê tantos costumes diferentes, né? E ela veio para cá e não aceita comer o nosso açaí, porque ela conhece o sabor do açaí que tira lá. Ela tinha um pé na casa dela, tira e faz todo o processo. Ela falou que ele é amargo, então não combina com doce, combina com a parte salgada. Então ela veio para cá e não aceitou a nossa mania de comer esse açaí, que tem xarope, tem outras coisas, claro, né? Não é açaí puro, com doce.
Então, assim também são pessoas de outras religiões, de outros costumes. Às vezes elas são resistentes a aceitar a nossa palavra, aceitar o nosso evangelho. Mas, no caso lá da nossa amiga, faltou só um pouquinho de tempo, que a gente ia fazer ela pelo menos provar, né? Porque se provar, com certeza ela iria gostar. Mas então a gente não pode ver como um caso impossível, porque a pessoa tem outros hábitos, porque a pessoa tem outra cultura. E foi isso que o apóstolo Paulo fez, né? Com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar e é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Então, irmãos, aprendemos com Paulo que de acordo que absorvemos mais a palavra, aprendemos mais, nós precisamos, olha a última frase, nós precisamos desejar coisas mais nobres para que o Senhor seja glorificado, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. Portanto, aquilo que eu falei, não adianta ser, cada um precisa de um jeito, e quem o Senhor direcionar para você, para que você possa ganhar essa vida, fazer esse discipulado, porque isso é um papel de todos nós, não é só do pastor, não é só da liderança da igreja, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta ser na marra, não adianta, ele não vai aceitar, não vai entrar no coração, somente através do Espírito. Por isso que nas orações, pelo menos quando a gente quer trazer alguém, às vezes a pessoa conhece a palavra, mas a gente quer trazer alguém para a igreja, a gente ora pedindo que o Espírito Santo incomode, né? Que o Espírito Santo vá lá e fale o coração dessa pessoa para que ela possa se comover e vir à noite ouvir a palavra, né? Ouvir a pregação. Conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Irmãos, isso é maçante. A gente tem que sair daqui pensando nisso. Que o discipulado tem que primeiro acontecer a pregação e depois tem que acontecer o ensinamento. Se não acontecer, não é discipulado. É só a palavra sendo lançada mesmo. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. É o Espírito Santo que convence. Nós só devemos fazer a nossa parte, que é levar a palavra, insistir, ensinar, e o Espírito Santo vai fazer a parte que compete a ele. A igreja local deve planejar e se engajar a não se contentar simplesmente em levar pessoas à conversão e uma consolidação na fé. Deve, sobretudo, ajudá-las a descobrir, desenvolver e aplicar os seus dons. Aquilo que nós falamos, a igreja, a gente precisa trazer almas, mas a gente precisa cuidar dessas almas para que elas possam entender o sentido da palavra, absorver, aprender, mudar, se transformar, né? Como a palavra diz que uma nova criatura é. Em Efésios diz assim, quando eu digo que é nosso papel, se de repente você não acha que não é o seu papel, não é, isso é coisa do pastor, é ele que tem que fazer, é ele que tem que pregar, é ele que tem que ensinar. Olha o que a palavra diz. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para ser apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, para que aconteça uma comunhão, para que aconteça o corpo de Cristo, cada um precisa fazer a sua parte. Aqui são os dons que ele deu. Algum deles é para você, algum deles é para mim. A gente precisa identificar. Se você não identificou, acha que, não sei, para pastor, para mestre, para professor, não é isso. Mas para o discipulado, para levar a palavra, nós somos chamados, todos nós. A gente viu lá no primeiro versículo de Mateus, ide, levai a todas as nações. E qual a parte que a gente não pode esquecer?
ensinar. Não é só levar, precisa levar e precisa ensinar. Para isso somos chamados. A palavra fala, deixa eu só ver aqui se eu encontro, eu não marquei, porque eu ia colocar no slide, mas eu já tinha colocado muita coisa e o tempo acabou, mas deixa eu só ver se eu acho. Para quem acha que não tem responsabilidade sobre isso, não vou achar agora, que ele fala assim, aos pais: se você acha que você não tem responsabilidade sobre a vida das pessoas que aqui estão, dos visitantes que vêm, aí vem a questão da comunhão, né? Igual a gente leu lá na leitura principal, que a gente precisa estarmos juntos, a gente precisa congregar. Então, quando chega um visitante, quando chega um convidado, isso faz parte. A gente, como igreja, nos juntar, nos unir, né? Para que a gente possa buscar e juntos sermos o corpo de Cristo. Nessa palavra que eu agora não estou lembrando, que eu anotei e eu não sei onde eu coloquei agora, ele diz que nós, como os pais, se você acha que você não tem uma responsabilidade como igreja, e nós somos chamados sim ao discipulado, ele diz que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, que a gente precisa ensiná-los no caminho do Senhor. Então, se você não começou ainda, começa pelo menos pela sua casa. Faça isso com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, para que eles possam crescer aprendendo a palavra do Senhor. E aí, colocando isso em prática, isso vai florescendo no nosso coração. E que a gente possa, irmãos, depois de ouvir essa palavra, mudar, sermos diferentes, aprender, colocar em prática tudo isso que a gente aprende aqui na escola bíblica. A lição vem trazendo essa mensagem para a gente: sermos diferentes, fazer diferente, para que a gente possa ser transformados, para que o Espírito Santo possa mudar o nosso direcionamento, a nossa conduta, o nosso caráter cristão. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa orar. Senhor Deus, obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Que o Senhor possa, que o seu Santo Espírito possa agir em cada coração, para que ela possa incomodar cada um de nós, para buscarmos conhecimento, para buscarmos sermos melhores perante o Senhor, para ser melhores seguidores, melhores imitadores do Senhor. Estamos aqui buscando conhecimento porque queremos nosso crescimento, porque queremos amadurecer espiritualmente, mas somente conseguimos através do seu Santo Espírito. Abençoe cada família, cada irmão que aqui se encontra, que o culto dessa noite possa ser edificante, para aqueles que não puderam estar aqui, que o seu Santo Espírito possa neste momento incomodar, que essa pessoa sinta falta, sinta fome da tua palavra, que venha à noite buscar este alimento que nos alimenta eternamente, que nos enche de amor, que nos enche de paz, que somente o Senhor é capaz de dar essa paz que excede todo entendimento. Então, que cada irmão possa, neste momento, estar sendo incomodado pelo teu Santo Espírito. Obrigada por tudo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre Ti. Nos abençoe, nos dê um domingo maravilhoso, para que possamos estar aqui à noite, para louvar e agradecer o Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.